Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo para mais uma aula de Educação Física com o professor André. Gente, seguinte, aula retrasada, nós falamos sobre a natação, né, as curiosidades, enfim, e aula passada nós falamos sobre o atletismo e hoje nós vamos falar sobre o handball. Vocês sabiam que existem duas formas de você pronunciar essa palavra dessa modalidade? Handball ou handball. As duas pronúncias não estão erradas, tá? Sabia que, na verdade, existem dois relatos que foi criado por duas pessoas. Primeiro, pelo um alemão conhecido como Karl Chesles e pelo dinamarquês, lá pelo século XIX também, conhecido como Holger Nielsen, apontado também como um dos criadores. Tá? Na Alemanha, no século XX, que iniciou o handball de campo que foi abandonado em 1960, que eu comentei com vocês, passando a ser praticado apenas em quadra. Então, eu coloquei duas fotos ali para vocês, uma ilustração de como era o jogo antigamente. Começou no campo, então tinha muito mais jogadores, mas era jogado também com as mãos. E aí mudou-se bastante essas regras, tá? Passou então a ser praticado somente em quadra, diminuindo o número de jogadores, regras, mudando bastante coisas. E aqui então no Brasil há registro da prática do handball desde 1920, quando os imigrantes alemães vieram aqui para o nosso país, né? Em 2013, o Brasil ganhou um mundial, apenas um, que foi com a equipe feminina. Tá? Em 1930, foi fundada a Associação Alemã de Handball, seguido da Federação Paulista de Handball, criada em 1940. Desde então, foi bastante difundido na escola, onde é praticado essa modalidade. Muito bem, nesse próximo slide nós vamos falar então sobre as regras do handball, tá? Eu coloquei uma fotinho ali para ilustrar as regras. Lembro que no outro slide, a gente falou que antigamente era feito esse esporte num campo, futebol de campo, num campo bem grande, né? Onde o pessoal joga bola hoje, futebol 12, né? Ou futebol 7. Existem esses dois formatos de campo, mas era um futebol 12, tá? Com 12 jogadores normais. Mudou bastante o conceito a quantidade de jogadores. Hoje, por exemplo, são 7 para cada lado, totalizando 14 jogadores. Tá? A quadra de handball hoje ele possui 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Também existe uma área lateral de 9 metros específica para a substituição dos jogadores. Ok? O que é permitido dentro das regras dentro do jogo? É permitido empurrar, bater, agarrar, atirar a bola, usando as mãos, braços, cabeça, tronco, coxas e joelho. Agora vamos dar um stop aqui. Né? Se deve perguntar assim, professor, mas então isso daí é um futebol americano? Não. Né? São permitidas essas regras com limitações. Por exemplo, o empurrar não é que ele dá aquele empurrão muito forte. O bater não é o bater forte, tá? Quando você, por exemplo, um jogador adversário for lançar a bola, você faz uma interceptação, tá? Atirar a bola usando as mãos, braços, a cabeça, tronco, tá? O que você não pode usar são os pés, né? Os meninos com certeza não vão gostar dessa ideia, né? Bom, o jogador pode então driblar a bola tanto parado quanto em movimento. Pode dar 3 passos após parar o drible e terá 3 segundos para passar a bola ou dar continuidade à jogada, ok? A bola, essa aqui é onde futsal, certo? Uma bola de handball, ela tem 60 centímetros, que ela varia de 58 a 60 centímetros. O 58 é a menor, que seria para mais o feminino,
o 60 para o masculino, ok? Então a gente usa como numeração. A 2 seria para as meninas, que ela teria ali 58 centímetros, e a 3 para o masculino, para os meninos, certo? Muito bem. No slide anterior, também esqueci de comentar, você não pode arrancar a bola da mão do adversário. Tá? Se você arrancar a bola da mão do adversário, você leva uma penalidade. Ou seja, uma suspensão de 2 minutos, você fica ali. Depende da gravidade também ali do antijogo, tá? Então isso não pode acontecer, ok? Bom, gente, a regra do handball foi assim, ó, como começou? A sigla se chama FIH, que é a Federação Internacional de Handball, que ela foi criada em 1946 e hoje ela é responsável pelas atividades desse esporte a nível internacional. A sua sede ela se encontra em Basileia, na Suíça. Atualmente ela possui 161 países afiliados. Tá? No Brasil nós temos a CBHB, Confederação Brasileira de Handball. Então, o handball se tornou um esporte olímpico em 1934. Só em 1971, então, ele se tornou um esporte estudantil, passando a fazer parte das competições escolares e universidade, né? Muito bem, galerinha, essa foi o nosso estudo de hoje da modalidade do handball, tá? As regras. Não passei muita, porque é muita informação, passei o resumo do resumo ali, para que fique fácil aí nas próximas atividades. Ou seja, uma aula eu dou a aula assistida, você vai estudar, né? Se possível pesquisar sobre o assunto, tá? Para ter um maior conhecimento. E aí, então, na outra aula eu passo então para vocês atividade para você valendo nota, certo? Então, o que você vai fazer? Terminou de estudar, terminou de ouvir a aula aqui do professor André, você vai colocar no Word aula assistida e anexar na plataforma lá, ok? Então tá bom, um grande abraço para você e até a próxima aula.